Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença. Eu glorifico, eu exalto, eu adoro o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, faça você a mesma coisa. Aleluia, adore o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque você está na presença dele. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, não perca tempo não. Aleluia, eu me lembrei agora, aleluia, de Maria. Ela entrou, aleluia, ali na sala aonde Jesus estava com os seus discípulos. Jesus estava na sala, aleluia, e ela entrou aonde Jesus estava com os seus discípulos, aleluia. Jesus estava ali e ela não perdeu tempo. A palavra do Senhor disse que ela foi no quarto, no seu quarto, no quarto dela, havia um perfume, um bálsamo, aleluia, muito caro, puro, raro, aleluia, glória a Deus, estava no quarto dela, aleluia, arassuri andarai, quarto fala de intimidade, aleluia, fala de descanso, aleluia, glória a Deus. E no quarto de Maria, aleluia, estava o bálsamo caro, era dela, aleluia, glória a Deus. E ela, sem reserva, entrou no quarto dela, pegou esse bálsamo puro, aleluia, e derramou nos pés de Jesus. Oh, aleluia, cantará, surimiandará, manai. Não teve ali, ela não sentiu dó, aleluia, glória a Deus. Ela não teve dó de estar derramando aquele perfume caro, era raro aquele bálsamo nos pés de Jesus. E ela derramando, então, aleluia, exalou um cheiro daquele perfume em toda a casa, aleluia, recendeu o cheiro, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ler aqui, João capítulo 12, versículo 1. Era 6 dias antes da Páscoa. Aleluia. E foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, nós vemos aqui que Jesus estava na casa de Maria, Marta e Lázaro. Jesus estava na casa de Lázaro. Aleluia. Amigo íntimo de Jesus. Essa família era uma família íntima de Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. E Jesus, então, ele se sentia também em casa. Quando ele visitava Lázaro, ele se sentia em casa, porque ele tinha intimidade com Lázaro. Eles eram amigos mais chegados do que irmãos. Aleluia, glória a Deus. E 6 dias antes da Páscoa, de acontecer a Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Jesus já havia operado milagre na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria, na vida de Lázaro. Marta e Maria, aquela casa já havia vivenciado um milagre. Aleluia, glória a Deus. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, mas servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Aleluia.
Ali Marta e Maria serviram uma ceia. Aleluia. Serviram uma ceia para recepcionar Jesus e os seus discípulos que acompanharam ele. Aleluia, glória a Deus. Então Maria, ela tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo. Ali eles estavam ceando, eles estavam na mesa. Jesus, Lázaro e seus discípulos estavam na mesa por um banquete, por uma ceia que Marta havia preparado. Aleluia, glória a Deus. Ali estava havendo comunhão, estava havendo harmonia, estava havendo alegria. É tão bom receber na nossa casa pessoas que nós amamos. É bom, é prazeroso. Eu sinto alegria em receber na minha casa pessoas que eu amo, pessoas amigas. É prazeroso, é tão bom. Eles estavam sentindo prazer ali naquela mesa, naquele banquete, em família, em amigos. Aleluia. E Maria então sai e entra no seu quarto. Aleluia. Quarto fala de intimidade, fala de descanso. Aleluia, glória a Deus. E ali no quarto de Maria havia um bálsamo puro. Aleluia. No seu quarto há um bálsamo puro. Aleluia. Há um bálsamo ali caro no seu quarto? Responde para você essa pergunta. Como assim um bálsamo puro e um bálsamo caro no meu quarto? Quarto é lugar que nós entramos, fechamos a porta e oramos a Deus. Oh, aleluia! Oramos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, para sempre seja louvado e adorado. Aleluia. E nós entrando no quarto, fechando a porta e orando em secreto, só você e Deus, é secreto. Quarto nós entramos, fechamos a porta e oramos em secreto. Aleluia, você e Deus, eu e Deus ali no quarto. Mistura ali de lágrima, porque você não tem vergonha de chorar, porque só tá você e Deus no quarto, e Ele entende as suas lágrimas. E ali nós oramos, ali nós choramos. Aleluia. E fica ali no seu quarto um bálsamo puro. Foi reservado ali um bálsamo puro, um bálsamo raro. Por que é raro? Porque nem todo mundo entra no quarto e fecha a porta para poder orar, para poder falar com o Papai do céu. Então é raro, é caro, custa caro, aleluia. Tem valor para Deus entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto ao teu Pai. Aleluia. Tem valor para Deus, um grande valor para Deus. Talvez não tenha para o mundo, mas tem para Deus. Maria tinha esse bálsamo no quarto. Aleluia. Você tem esse bálsamo no quarto? E Jesus, então, na sala, ela entrou no quarto, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro. Era muito precioso. Ela, sem reserva, aleluia, despejou nos pés de Jesus e começou a ungir os pés de Jesus. Começa a ungir os pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Começa a ungir os pés de Jesus. Ela começou a ungir os pés de Jesus. Aleluia. Esse bálsamo, aleluia, esse bálsamo de nardo puro, muito precioso e caro, não é para você. Maria sabia que não era para ela, mas é para Jesus. Aleluia. E ela então ungiu os pés de Jesus
e os enxugou com seus cabelos. E enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do nardo puro. Toda a casa dela foi perfumada. Aleluia. Ficou cheirosa. Aleluia. Com o perfume de nardo puro. Você tem esse nardo puro no seu quarto? Aleluia. Você precisa ter no seu quarto esse bálsamo de nardo puro, precioso, caro. Você precisa ter esse bálsamo de nardo puro, precioso. É para Jesus. Aleluia. Tenha consciência disso. Esse bálsamo de nardo puro, muito precioso, caro, vai perfumar toda a sua casa. Aleluia. Vai exalar por toda a sua casa. Aleluia. Aramaná, surimianda, aramanai. Se você não tem, começa hoje. Começa hoje, aleluia. Entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar em secreto com o seu pai, produzindo esse nardo, esse bálsamo puro, raro, precioso, caro. Entra no seu quarto, fecha a porta, joga o joelho no chão, só você e Deus, e começa a orar. A oração, lágrima, entrega sem reserva, vai produzir esse nardo puro. Aleluia, aramanai. Vai produzir para Jesus. É de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E vai perfumar. Aleluia. Vai perfumar Jesus na sua casa. Aleluia, glória a Deus. E toda a sua casa, aleluia, com o perfume do nardo, toda a sua casa também será perfumada. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Ela secou os pés de Jesus com os cabelos. Aleluia, glória a Deus. Jesus justificou ela, porque Judas Iscariote, quem cuidava ali das ofertas que Jesus recebia e seus discípulos, e essas ofertas, aleluia, era para Jesus, era para o sustento dos discípulos, as necessidades dos discípulos, as necessidades de Jesus. Judas Iscariote, vendo ela derramar aquele nardo lá, quis acusá-la, dizendo que desperdício, por que ela não pega ali esse perfume, vende por 300 denários e dá aos pobres? Aleluia. E Jesus então defende ela, esse nardo puro, essa reserva. Aleluia. Esse nardo que vai ser produzido, que você vai produzir, é você que vai produzir no seu quarto, para Jesus. Aleluia. Entregar para Jesus, derramar os pés de Jesus. Aleluia. Vai perfumar os pés de Jesus e perfumar toda a sua casa. Vai alegrar o coração de Deus. Jesus alegrou o coração dele muitíssimo. Aleluia. Se sentiu honrado por Maria. Aleluia. E quando Maria precisou, Jesus a defendeu. Quando você precisar, você que tem esse nardo, aleluia, araçurimianda. Quando você precisar, você tem depósito. Aleluia. Quando você precisar, Deus vai te defender dos seus acusadores. Deus vai te defender. Quando você precisar, Deus vai te socorrer. Jesus então defende Maria, dizendo, versículo 6 do capítulo 12 de João:
Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aleluia. Judas era ladrão. Aleluia. E ele queria então que Maria vendesse por 300 denários. Então ele pegaria então parte do dinheiro e roubava. Aleluia. Versículo 7. Jesus, entretanto, defendeu Maria dizendo, deixa ela. Deus vai te defender, você que tem esse nardo puro. Você que entregou esse nardo, que produziu esse nardo puro para Jesus no seu quarto e entregou para ele. Aleluia, glória a Deus. Deixa ela, Deus vai te defender. Deus está saindo em sua defesa. Você que tem esse nardo puro. Aleluia. Deixa ela. Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes conosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus defendeu ela dizendo, deixa ela me adorar, deixa ela me honrar. Aleluia, glória a Deus. Deixa ela, aleluia. Os pobres vocês vão ter sempre, mas eu não. Eu não. Aleluia, Aramanai. Então aproveita a presença de Jesus na sua casa. E você tem algo para entregar para ele? Aleluia, para honrar ele? Que presente que você tem? Aleluia, você precisa produzir. Esse presente você vai entregar para Jesus. É puro, é raro e é caro, porque é você que vai produzir dentro do seu quarto. E depois vai entregar para Jesus. E a sua casa também vai receber, vai ser perfumada. E quando vier os seus acusadores por não entender, não compreender, aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque as coisas de Deus para o homem são loucura, então eles não entendem, não compreendem. Jesus, ele sai à sua defesa, ele te justifica. Não se preocupe. Aleluia, Ramaná, Surimiandarai. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Aleluia. Pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado por Deus, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Jesus Cristo te ama.